na televisão, nessas emissoras, e principalmente na grande emissora aí, primeira vez que teve uma protagonista negra, o nome da novela era Da Cor do Pecado. Exatamente. Por que, que o negro é a cor do pecado? Olá, arroba. Sabe essas manifestações antirracistas que têm acontecido no mundo inteiro e que é muito importante a discussão? Pois é, na semana em que essas manifestações afloraram nos Estados Unidos em decorrência ao assassinato do George Floyd, ao assassinato mais que criminoso, eu convidei o meu amigo Thiago Costa, que é um estudioso e fala muito sobre o tema também, pra gente bater um papo lá no Instagram sobre o racismo estrutural no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, e a gente acabou tocando num ponto muito importante que tem tudo a ver com esse canal, que é sobre o racismo na publicidade brasileira. Então te convido a assistir esse vídeo, fazer suas anotações e começar a realmente avaliar a publicidade que a gente consome aqui no Brasil com outros olhos. Se você gosta desse assunto e quer saber mais sobre, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para que você continue recebendo as notificações e também seguir a mim e o Thiago nas redes sociais que eu vou deixar listadas na descrição aqui embaixo. Então bora lá, segue o vídeo e até a próxima. Bora lá, que a gente tem uma pauta que a gente preparou juntos essa pauta. A gente tem uma pauta com muitos assuntos para poder discorrer aqui nesse tempo. Então, sem mais delongas, se apresente, Thiago Costa. Pois então, boa noite a todos. Pessoal, eu aceitei o convite da Isadora com muita alegria no coração, porque, de fato, foi um presente que a fonoaudiologia me deu, essa amizade com ela. Isadora, assim, é fantástica, ela tem sempre um ponto de vista interessante, ela está sempre aí desafiando a gente a pensar sempre com uma linha diferente. Na hora eu aceitei esse convite e agradeço aqui, tá, Isa? Muito obrigado por esse espaço de fala. Agradeço também a todos que estão aqui assistindo, porque... honra minha. E, então, eu sou Thiago Costa Pereira, eu sou formado em fonoaudiologia, também sou mestre em ciências fonoaudiológicas, especializado em audiologia, especializado também em motricidade orofacial, que são áreas da fonoaudiologia. Tá? Então, também sou docente de uma universidade, de um curso de fonoaudiologia também, e estou aqui hoje para falar sobre esse tema que está muito em voga, né, que é o racismo. E um termo que surgiu aí, que é o racismo estrutural. Então, bora lá. E então, beleza, a gente já sabe o que você faz, qual que é a sua formação. Eu quero que você conte um pouco sua história. Quem é o Thiago? Quem que é o Thiago Costa, ou Tico, como eu chamo? Então, eu, na verdade, né, a minha história, ela começa lá no interiorzinho de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Campo Belo. E lá foi onde eu tive assim, um insight, que tive a primeira vez o insight do que é a vida, e foi o primeiro momento que eu descobri, então, o que é ser negro no Brasil. A princípio eu não tinha tanta perspectiva, né, de vida, porque uma cidade interiorana, do interior, você não tem assim alguém a quem mirar, olhar, se espelhar para buscar melhorias. Então, meu sonho de vida era extremamente pequeno. Não tinha assim uma projeção. Faculdade, coisa que era impossível, não tinha como. E eu lembro que com 5 anos de idade, 5 para 6, porque eu faço aniversário no meio do ano, e 5 para 6 eu já entrei na escola, e eu lembro da primeira vez que eu descobri o que é ser negro, que ser negro é diferente. Eu perguntei para minha mãe, mãe, por que a cor aqui da minha mão, aqui é assim, e não é aqui também? Por que essa cor aqui não é igual aqui? E por que eu fiz essa pergunta, né, gente? Não me julguem, eu era uma criança de 5 anos. Essa pergunta surgiu porque a minha sala só tinha brancos. Apesar de ser uma escola estadual pública, minha sala só tinha brancos e eu negro. Então, obviamente, uma criança de 5 anos, ela vai questionar. Então, eu questionei por que só a palma da minha mão era parecida com de algumas pessoas. Então, Isa, eu tenho uma história, acho que essa questão política, né,
ela vem da minha veia desde cedo. Então, eu estou sempre ligado a movimentos que contra qualquer hegemonia ditatorial. Eu estou sempre atento a isso. Eu leio muito, eu gosto de ler, porque acredito que a educação ela pode, sim, de fato, transformar os indivíduos, transformar as pessoas em algo melhor, né? Então, quando começou a acontecer essa pandemia, que a gente começou a perceber, de fato, que ficar confinado dentro de casa é complicado, vamos dizer, para alguns. Na verdade, essa complicação ela surgiu não é porque estamos dentro de casa e não podemos sair, é porque estamos de frente para nós mesmos. E olhar para si no espelho, se encarar, ver suas falhas, é perturbador. Pode sim ser perturbador. Então eu sou essa pessoa, essa pessoinha aí que está sempre curioso, procurando sempre uma leitura, conhecer um pouco mais sobre temas diversos para ser menos ignorante, né? Que eu acho que é uma alternativa. A gente só tem a educação a favor, né? A verdade é essa, Isso, assim. exatamente. A gente compartilha muito dessa mesma opinião em relação à educação. Ontem mesmo a gente estava discutindo isso, né, Ti? Que não Foi. importa que as pessoas assistam e que estejam aqui com a gente nesse bate-papo. Uma, duas, uma pessoa que tiver, além de nós dois, já está sendo impactado com o que a gente quer colocar aqui e com os pontos que Exato. a gente acredita que são importantes. Então, só com a educação mesmo é que a gente consegue mudar alguma coisa. Então, olha, Exatamente. explica pra gente por que eu quis falar sobre isso e quis convidar você. Porque, primeiro, a gente, e aí, não só nós, pessoas brancas, mas a população brasileira, de modo geral, a gente cresce numa instituição muito racista. Então, a gente com várias frases, vários comportamentos, várias questões que estão muito intrínsecas na maneira como nós fomos criados. E isso é uma desconstrução que tem que ser feita. Então, eu como pessoa branca, que tive inúmeros privilégios a minha vida inteira, eu me pego ainda, às vezes, em pensamentos que, cara, são racistas. E o trabalho de construção é perceber quando a gente está com um pensamento desse, é perceber quando a gente verbaliza algo que sai, porque a gente foi criado dessa forma e está muito acostumado a lidar com aquilo e entender que basta, que não cabe mais. No mundo que a gente vive hoje, não cabe comportamento. E é uma desconstrução. Então, eu queria que você explicasse para todo mundo, porque eu tenho dificuldade de entender, sim, o que é o racismo estrutural e onde a gente percebe o racismo. Então, Isa, o racismo estrutural ele é um termo, né, que está muito em voga nesse momento, porque estamos todos, de certa forma, sendo chamados a uma reflexão da sociedade em si, sabe? Certas coisas não têm mais espaço. Então, aqui, eu vou tentar não ser tão formal, mas não posso deixar de citar um professor. Mas se você não for formal, você não vai fazer. Não sou eu. Exatamente. Então, eu vou citar... Exatamente. Adorei, viu? Eu vou citar aqui o professor Silvio de Almeida, da Mackenzie, e ele também é professor na USP. Ele lançou um livro, já tem um tempo, chamado Racismo Estrutural. E nesse livro, ele aponta que esse racismo estrutural ele se fundamenta em 3 pilares. Tá? O pilar político, o pilar econômico e o individual. Político, por quê? Porque se a gente parar para observar, você não vê o último negro que você viu no STF foi Joaquim Barbosa. Antes dele, quem foi? Ninguém lembra. Então a gente não vê na política ninguém ascender, aqui, principalmente no Brasil, ascender politicamente. Assim, você não vê. Nos Estados Unidos, o Obama chegou ao poder, né? Assim, foi um marco histórico. Mas antes dele, alguém que traz tanta força foi o Martin Luther King. E o que aconteceu com o Martin Luther King? Foi assassinado. Então a gente observa que do ponto de vista político,
existem muitas barreiras para o negro ascender. E quanto ao aspecto social, né, aí o social a gente já vê de cara, né? Então, por exemplo, vamos pensar na escravidão. O Brasil ele foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, em 1888. Tão feio, né? A situação Exatamente. tão complicada e aboliu, né? Bem entre aspas, porque na verdade não houve uma política, simplesmente libertou os negros e deixaram eles nas ruas. E aí o que acontece? Não teve um tratamento de integração na sociedade. Então, às vezes, o que me incomoda muito é as pessoas dizerem assim, que o racismo começou, ele deriva da escravidão. Não, ele não deriva da escravidão. Ele é como se fosse... O racismo ele é continuidade da escravidão, porque o racismo ele te torna escravo, sabe? Ele te torna refém. Eu me sinto refém. Então, assim, só para concluir, né, ali a pergunta, e eu não me perder, a questão é o seguinte, o social, a gente vai observar que lá atrás, o que aconteceu com os escravos? Eles foram se afastando da cidade. Eles foram se afastando das cidades que foram para onde? Para os morros, que hoje é o quê? As favelas. Então, por isso você acaba vendo essa marginalização. Mas não é a marginalização no sentido de perigo, de crime. É porque está à margem da sociedade. Então, assim, eu e você, se nós formos aí num shopping aí de Belo Horizonte, um daqueles bem classe A, e por algum motivo você precisar dar uma corridinha até algum local, é normal, você está correndo para pegar alguma coisa. Se eu for dar uma corridinha para alguma coisa, você pode ter certeza que metade dos seguranças eles vão aonde eu for. E já, bom, obviamente, eu já estou acostumado com isso. Acho que qualquer negro que estiver aqui assistindo essa live sabe como é entrar no shopping e ser seguido da entrada até a saída. Né? Ser seguido até o cinema, sair do cinema, ser seguido até a próxima loja. Então a gente já está acostumado com isso. Porque, por outro lado, esse aí é um dos privilégios brancos, né? De ser branco. Porque você não tem que preocupar em carregar notinha de tudo que você compra. Você não sabe o que é ter alguém aqui no seu cangote andando pelas lojas e tudo mais. Eu, por exemplo, eu não consigo subir numa moto, eu não subo numa moto. Vocês não vão me ver numa moto. Se me ver numa moto, pode ter certeza que eu estou querendo morrer, porque não por medo da moto, mas é porque não vão parar para perguntar o que eu estou fazendo. Vão sim me dar bala, sabe? Então é andar, o social, né, o racismo social, a todo momento eu estar andando com algo na testa e na nuca. Eu me sinto assim, sabe? E por último, né, esse racismo que é intrínseco, né, que ele está aí nas pessoas, está na nossa linguagem, né? A fonoaudiologia ela me deu um presente que é a área da linguagem, apesar de eu não ser especializado nessa área, mas eu amo a comunicação, eu amo linguagem, tudo. E a gente, de fato, carrega muito preconceito, muito racismo nas nossas falas, de coisas que vêm lá de trás, que nós vamos perpetuando, sabe? Então, uma expressão que é assim, que a gente vê para todo lado, né? Denegrir. Porque vão denegrir a minha imagem. Denegrir significa tornar negro. Só que aqui essa palavra é usada para tornar a pessoa como pior, ruim. Então é ruim você ser negro. Né? Então tem essa conotação. Outra expressão também, magia negra. Todo mundo cresce o olho quando fala magia negra. Agora, se você fala feitiço, se você fala simpatia, fica mais leve, mais brando. Mas todas essas abordagens religiosas, vamos dizer assim, né, têm a mesma raiz, que era lá dos escravos, quando faziam seus rituais, que é quando eles faziam os seus cultos aos seus santos e tudo mais. Mas a magia, quando você atrela a palavra negra, todo mundo morre de medo e acha que aquilo, né, ela é a pior de todas, né? E quando você diz magia branca, a coisa já fica suave, né? Então, assim, a nossa fala, rotineiramente, ela está repleta de preconceito.
E aqui eu posso citar vários, tá? Tem uma expressão que eu acho muito triste, que é, por exemplo, fazer nas coxas, que significa, assim, com o popular, fez mal feito. Sim. Ah, fulano fez nas coxas. De onde que veio isso? Isso veio da época dos escravos aqui no Brasil, que, sob chicotada, precisavam construir as telhas das casas dos senhores. Como que eles faziam as telhas? Eles moldavam na coxa, que era o que tinha de formato torneado. Só que o problema é que cada um tinha uma coxa no formato, né? Então as telhas elas ficavam meio que mal colocada. Então, eles falam, aí eu utilizo a expressão fazer nas coxas. Eu acho um desrespeito com todos eles, porque houve um raciocínio deles, mesmo sendo escravizados, em produzir algo. E aquilo foi tomado como mal feito, né? Outra coisa também que, assim, é triste, né, da gente observar dessas expressões, né, é o comportamento que as pessoas atrelam ao negro e principalmente à mulher negra. Hoje em dia a gente está saindo de uma subjetivação, a gente já não analisa o outro de um caráter subjetivo, a gente objetifica as pessoas. Né? Então, assim, vão olhar para você e vão falar assim, nossa, Isadora, você estava linda na live. Mas o que a Isadora falou na live? Poxa, ela falou, ela pesquisou, ela leu. Não, eles estão te objetificando. Nossa, adorei seu óculos na live. Ah, eu adorei isso. Thiago, olha só que bonito que você estava. Mas o que eu estou falando aqui? Então as pessoas hoje em dia estão indo muito para um caminho tenebroso, que é esse caminho da objetificação. E a mulher negra, ela é muito objetificada. E aí eu falo uma coisa. Na televisão, nessas emissoras, e principalmente na grande emissora aí, primeira vez que teve uma protagonista negra, o nome da novela era Da Cor do Pecado. Exatamente. Por que que o negro é a cor do pecado? Vem lá da época dos escravos. Porque os senhores de engenho viam nelas a possibilidade de sexo fácil. Sim. Então, o pecado era a ação do branco sobre o negro. E quem leva o estigma? O negro. Da cor do pecado passa a ser o quê? A mulher negra. Né? Então, assim, é triste a gente analisar isso. É muito triste, sabe? É. E eu acho que a gente tem que ser vigilantes. Que lindo. Olha só, um ponto aí na explicação que você colocou, você falou do Joaquim Barbosa, né? Sim. Me lembrei da minha época de faculdade. Eu sou formada em publicidade, né? Caso alguém aí que esteja assistindo, tem gente aí assistindo por você, então não me conhece. A Gabi também está aqui. Agora que eu estou vendo os comentários, gente. Desculpa. Tem alunos aqui. Ah, que coisa boa, gente. Vamos lá, Isa. Formei, então, em publicidade e já tem alguns anos. E durante os 4 anos de graduação, eu só tive um professor negro. Só um. Durante 4 anos de graduação. Então, isso traz também uma das pautas para a gente conversar, que é sobre a publicidade no Brasil. Foi uma sugestão que eu achei muito pertinente. E aí eu pesquisei alguns itens aqui para a gente começar a conversar. Então, a gente está falando de uma área que é constituída, em sua grande maioria, por pessoas brancas. Publicidade no Brasil é feita por pessoas brancas. As agências são constituídas de pessoas brancas. E tem uma pesquisa super recente, do ano passado, se não me engano, que eu trouxe alguns dados para poder ver para vocês e a gente vai estar em cima. Então, é um estudo, na verdade, de uma agência, e esse estudo foi desenvolvido também com o ONU Mulheres. E 26%, só 26% dos protagonistas das propagandas são mulheres, e desses 26%, 1% é uma mulher negra. Então, pensa quanto de propaganda no ano. É um mercado bilionário, é um mercado que faz propaganda o tempo inteiro. Principalmente quando a gente fala propaganda, eu não estou falando só de TV. Eu estou falando de qualquer veículo de propaganda. Então, estou falando também do que você vê como anúncio em rede social. Sim. Vamos continuar aqui. E sem contar que as mulheres na propaganda, e eu não estou falando nem somente
das mulheres negras, estou falando das mulheres de forma geral, elas estão sempre associadas ao estereótipo de cuidados com o lar ou com a família. Ela geralmente não é uma executiva, ela geralmente não tem uma ascensão nessa propaganda, está sempre associada a esse estereótipo. Então, 1% só desses 26% é uma mulher negra. Exatamente. A representatividade de brancos em propaganda, ela é 7 vezes maior do que de negros em propagandas brasileiras. A gente está falando só de brasileiras. Isso é muito sério, porque publicidade é uma coisa que ajuda a formar opinião. Então, é ela que dita, entre aspas, aquilo que é considerado o aceitável, digamos assim. Uma tendência. Opinião. Então, se a gente não vê pessoas negras na TV, se a gente não vê pessoas negras em propagandas, a gente passa a acreditar que o aceitável é um mundo de pessoas brancas. Então, é o branco da empresa, a negra geralmente está ali como, muitas vezes, como a funcionária da casa e não como a líder daquela família e por assim sucessivamente. Outros pontos aqui importantes para a gente entender que isso é sim uma das razões do porquê a propaganda brasileira é feita com pessoas brancas. Dentro das agências, a gente tem pessoas brancas. É uma das áreas que mais tem pessoas brancas no mercado. 404 executivos das maiores agências de propaganda do Brasil, e aí eu tô falando de África, de Young & Rubicon, estou falando de agências muito grandes, 404 executivos são brancos. 404. Nesse rol aqui, não tem mulheres. Não tem mulheres. As mulheres não são executivas, grandes executivas. É uma minoria. E nas agências de comunicação, desses 404, só 0,7 são negros. 0,7. E um último detalhe aqui para a gente conversar sobre essa questão da propaganda, que é muito forte. As agências de comunicação, eu não estou falando especificamente de publicidade, estou falando de comunicação de forma geral, 3,5% tem homens e mulheres negros. Só 3,5% são formados por homens e mulheres negras. Ou seja, a comunicação social no Brasil, ela é formada por pessoas brancas. E daí a gente tem que ter muito cuidado, porque comunicação social é o que forma opinião. É jornalismo, publicidade, relações públicas, é o que forma a opinião da massa. E quando a gente tem a maioria do Brasil que se declara como negros, você tem esse percentual, Ti? Sim, 55%. Negros e pardos. 55% dos brasileiros se declaram negros e pardos. Quem forma a opinião de uma população massivamente negra são brancos. Então, está muito errado e é por isso que é tão importante essas discussões nesse momento. Exato. Você percebia, você colocou essa situação aí da sua infância, a primeira vez que você se percebeu como negro na sua vida, você percebia isso na TV? Como que era isso? Então, sim, porque eu comecei a perceber na adolescência, que na infância, né, porque criança fala de tudo, né, criança sempre fala. Então eu nunca podia ser um super-homem, eu não podia ser um Capitão América, eu não podia, porque não cabia, né, sou negro, não tem Capitão América negro, não tem um super-homem negro, não tem, né, então a gente acaba não tendo essa identificação. Na adolescência, os modelos, né, a gente vê em todas, você sempre via, hoje você vê pelo menos um, para 3 você vê um, né, enfim. Você não vê um modelo negro, por exemplo, igual Jesus Luz. E tem tantos, tão belo quanto outros, porque, na verdade, tão belo quanto ele. Na verdade, o que acontece é que o negro está sempre associado a algo, nessas propagandas, a algo negativo. Por exemplo, você vê muito negro nas propagandas de empréstimo financeiro, tentando receber alguma ajuda do governo. Você vê mulheres, né, sempre com aquele estereótipo de dona de casa, negra, com um lencinho na cabeça, né, nessas propagandas aí de televisão.
E isso diz muito, é uma narrativa que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente reforça. Porque eu, enquanto criança, o que eu olhava? Na televisão, nas novelas, o negro bandido. Ou ele é o bandido, ou ele é aquela pessoa que você não sabe muito bem a que veio, muito bem o que vai fazer, sombria, né? Vamos dizer assim, até usando aí a terminologia do que realmente eles tentam colocar pra gente. Há um tempo atrás, eles estavam discutindo a possibilidade de fazer um James Bond negro com o Idris Elba. Uhum. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, onde estão os outros atores? Isso foi em 2016. E foi maior rebu, porque né, James Bond negro, né? O Idris Elba, ele é lindo, ele é muito bonito. E não porque eu sou negro e acho ele um negro bonito, não é isso. Até outra expressão que a gente tem que tomar cuidado, né? Definir a pessoa pela cor e dizer que que ele é bonito. Não tem. O primeiro filme hollywoodiano que traz um protagonista negro, coadjuvante negro, foi Pantera Negra. Eu fui pro cinema, eu me identifiquei, sabe? Foi uma sensação maravilhosa. Foi aquela sensação assim, uau! O protagonista negro, a história vibra negritude, ela vibra. Então, assim, é o único que eu vi para poder me identificar. Se eu tivesse um filho, eu ia levar ele correndo para ver. E aí eu paro para pensar e falo assim, gente, né, quem é branco tem isso todo momento. Então, por exemplo, a menina ela pode sonhar, né? Uma menina branca ela pode sonhar ser, por exemplo, uma princesa, né? Essas princesas clássicas da Disney, né? Por exemplo. Ah, porque tem lá o cabelo igual, tudo igual. Já a criança negra, ela tem uma certa dificuldade, porque só pode ser, você só pode ser da Moana, tá? Ah, você não pode ser, por exemplo, Rapunzel, não dá. Então, assim, a publicidade, ela acaba, de certa forma, reforçando essa narrativa que é bastante excludente, sabe? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo com o consumo dessas mídias. Por exemplo, Família Feliz, daqueles comerciais da década de 90, era né, de manteiga e tudo tal, não tinha negro. Das margarinas, não tinha. E até hoje ainda não tem, né? Então, assim, você não acha. Não acha. Então, assim, desculpa, diga. concluir. Pode falar. Não, é porque eu ia chamar a atenção aqui que tem vários comentários aqui. Comentários, eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Tem nada a ver. Ó, o Pedro, uma pergunta para trás. O Pedro fez uma pergunta aqui para trás. Deixa eu consigo chegar na pergunta aqui. O Pedro está bem participativo. Pedrucho 2. Pedrucho. O Pedro, oi, Pedrucho. Vocês são a favor das políticas de cotas nas universidades? Sim, eu sou. Eu também sou a favor. Eu sou a favor e eu acho que cabe eu aprofundar um pouco nisso, tá, Isa? Licença aqui, tá? Por que eu sou? Se a gente olhar para a política, para as políticas de cota, como uma ação que visa integrar, eu sou completamente a favor. Mas se o olhar e o tom da política for de oferecer ajuda, uma esmola, aí eu já sou contra. Ou seja, se ela é utilizada como uma manobra de política para angariar votos, eu sou totalmente contra. Mas há essa necessidade, sabe? De ter. Por quê? Como eu falei, a maioria dos negros no Brasil, eles são pobres. Eu vim de uma família pobre. Eu sou pobre, eu me considero pobre, né? Que é outra coisa que a gente tem que ter, tá, gente? Por favor, tenham consciência de classe, tá? Que nós aqui, ninguém é rico, tá? Só pra dizer, desculpa se eu tô quebrando aí o sonho de alguém, mas só pra dizer, consciência de classe é uma coisa que tem que ter assim, ó, no óculos tem que ter, ó, consciência de classe, tá? Porque cabe até uma outra live depois, te indico uma pessoa para falar muito bem disso também, se você quiser. Então, assim, sou pobre, vim de uma família pobre, sempre fui dedicado aos estudos e tudo mais. Esse meu jeito formal foi uma forma que eu encontrei de ser visto. Oi, eu não sou assim que você acha que eu sou. Porque, Isa, eu sempre fui do fundo do ônibus. Sempre fui deixado para trás. Então eu tive que
quando eu falo que eu trabalho muito, é porque eu tive uma falha na minha educação. Por mais que eu tenha estudado na melhor escola pública e tudo mais, os meus professores daquela época, eles não tinham condição de realmente trazer tudo que eles precisavam. E quando eu cheguei na faculdade, era um outro universo. E aí as pessoas falam assim, nossa, você estudou numa universidade privada. Sim, eu estudei, mas eu estudei porque eu consegui bolsa. Eu consegui uma bolsa, não pela política de cotas, mas eu consegui uma bolsa. Eu sou o primeiro da minha família a ter universidade. E na época, quando eu entrei, em 2005, foi uma mudança de vida. Eu vi um novo cenário. Aquele sonho pequeno que eu tinha se abriu. Um universo de possibilidades. E eu estava com 17 para 18 anos. Então, assim, para aquele final da minha adolescência, eu vi muita possibilidade. E essa possibilidade foi graças a uma política que aconteceu. Porque se não tivesse acontecido, eu não estaria lá, não teria condições de ir. Porque primeiro eu tenho uma base, uma escola que, infelizmente, não tem condições de dar os recursos para esse aluno conseguir entrar numa universidade pública. Né? Que dirá a paga, a privada, porque você tem que ter dinheiro. E o negro, nós negros, a maioria está no subemprego. Você pode reparar isso, é o subemprego. O subemprego não tem condição de você pagar uma universidade. Então, só seguindo, né, nessa história, porque eu gostaria mesmo de falar, porque ela me toca muito. Quando as pessoas olham assim minhas fotos em Paris ou em algum lugar e falam assim, tá podendo, hein? Não é bem assim, gente, não é. É muito trabalho. Então, em 2005, eu não tinha feito, só para ver como é a base, o problema é a base. Em 2005, eu não sabia digitar. Eu não sabia usar computador. Não sabia. Mas eu entrei para a faculdade. Vamos lá, calcei a cara e fui. Na primeira semana, aquela chuva de trabalhos. E uma amiga minha falou assim, Thiago, os trabalhos aqui têm que ser digitados. Você quer alguma ajuda e tal? Eu falei assim, não, pode deixar, eu vou me virar. Isa, a minha faculdade começava às 13 e ia até às 19, né? De segunda a sexta, fora o horário de trabalho que eu tinha também. Então, eu saía da sala, eu ia para o laboratório às 6h40, 7 horas, para começar a digitar o trabalho. Digitar, tech. Que eu não sabia. Então, eu ficava das 7 até o horário do laboratório fechar às 22. Das 7 às 22, para o outro dia trabalhar, pegar o serviço às 6, fora, né, o trânsito da faculdade até casa, que, né, enfim, estou até pulando isso, nem preciso entrar nesse mérito. Para conseguir fazer meu trabalho. E isso foi a faculdade inteira. Então hoje, por exemplo, aquelas formatações que vai com um clique, você vai lá, margem 2.5, 3, aquilo ali eu fazia na mão. Né? Para quem não sabe, para quem um dia tiver um problema aí, é o seguinte, você vai lá dando espaço 5 vezes, você conta 5, 1, 2, 3, 4, 5, que vai 2,5. Tá certinho, não tem erro. Não tem erro. E eu não tenho vergonha de falar isso. Parágrafo você tem que contar 7. Você conta 1, 2, 3, 4, 7, que dá o parágrafo. Eu não sabia apertar tab. Eu fui ter computador, eu já estava formando. Aí eu já sabia. Tanto é que eu sei muita coisa. Eu sei aquelas teclas de atalho, eu fui aprendendo todo. Porque eu ia apertar e falar, gente, o que é isso? Aí eu repetia e aprendi. Então, por isso que todos os meus trabalhos, né, eram sempre assim, a forma, eu preocupava muito com a forma. Porque era eu e eu, sabe? E assim, eu tinha que estudar mais. Então, quando eu falo assim, gente, eu tenho que ser 2 vezes melhor. Eu não posso, porque eu tenho uma falha. Essa falha é lá de trás, eu não vou voltar lá. Então eu tenho que ler, para eu ler, a minha leitura é boa? Sim, mas para eu conseguir acompanhar o mercado, eu preciso ler 2 vezes mais. Eu preciso fazer 2 vezes mais, porque a porta fecha na minha cara 3 vezes mais, sabe? Então, assim, tudo que eu conquisto, tudo que eu busco, eu me preparo muito bem. Eu me preparo muito bem porque, para mim, o não é garantido.
sabe? Todo mundo diz, não é garantido e tudo mais, mas para mim é com certeza. Se colocar, por exemplo, né, vamos ver as maiores profissões do Brasil, que é medicina e direito. Vamos pegar lá a Thelma, né, vencedora lá do Big Brother, né? Eu não daria conta de passar o que aquela menina passou. Na turma dela, foto de formatura, todos brancos, só ela negra. Eu pensei assim, meu Deus, eu não daria conta. Eu não daria conta. Não daria. Não daria mesmo. Então, pensa, se somos 55% e só tinha ela lá, onde é que está o problema? A instituição. Institucional. Por isso, a gente está falando de racismo estrutural. Ti, tem várias pessoas se manifestando, mas tem um ponto que eu acho que é muito importante a gente falar. Se a gente tiver um tempinho no final, eu volto aqui para a gente ler algumas manifestações. A Ju tá falando aqui, a Rafa Lopes mandou também uma mensagem. Ei, Rafa tá aí, eu não tô vendo. Eu não tô conseguindo ver, gente. Mas tem um ponto que eu acho muito importante a gente colocar aqui, que são essas manifestações que estão acontecendo. A gente começou falando. E aí, o que eu quero colocar aqui é saber de você, enquanto uma pessoa negra que está relatando toda essa sua história, qual que é a importância dos brancos estarem participando dessas manifestações e qual é o lugar dos brancos nessa manifestação? A gente tem um lugar de fala ou a gente tem um lugar de cala? O que na sua opinião é esse momento? Nossa, bom... Isa, duas coisas que eu acho fantásticas que está acontecendo, essa revolução aí, né, que a gente está observando. Acho que é um basta, né, porque nós, como eu disse, eu vivo todos os dias com esse alvo na testa e na nuca, tá? Se eu vou ao banco, se eu vou a qualquer lugar, isso tá aí. Então, assim, minha mochila é cheia de notinha, porque eu tenho que carregar notinha. Porque se eu não carregar notinha e for parado em algum lugar... vão achar que eu roubei, e eu já tive essa experiência, não por achar de furto, mas por eu estar sem camisa, andando sem camisa, eu fui abordado no meio de vários brancos, eu fui pinçado e sofri a revista. Eu tinha 13 anos. Desde essa época, eu não saio sem camisa. Eu tô com 33, tenho 20 anos. Né? Então, assim, eu entendo essas manifestações como algo muito positivo, sabe? Positivo porque é uma voz, é um reconhecimento. Hoje em dia, esse racismo está sendo filmado, ele está sendo exposto, sabe? Com relação à fala, sabe, Isa, eu acho que não basta só não ser racista. Porque se a gente perguntar, você é racista? Vai falar, não. Você é racista? Não. Mas como é que o Brasil é um dos países mais racistas, né? Tem alguma coisa errada nessa matemática. Para antirracista. Exatamente, exatamente. Não adianta não ser racista, tem que ser antirracista. Porque o racismo, Isa, a gente que é negro sofre muito mais, tá? Mas todo mundo sofre. Um exemplo, aqui eu sou, né, de certa forma, subestimado, eu sou tratado como diferente pelo branco, eu sofro racismo. Mas o branco daqui, quando ele vai para a Europa, ele sofre o preconceito, aí é preconceito, não é racismo, ele sofre o preconceito do branco europeu, que não é reconhecido como branco. Ah, você é latina. Então, o racismo, ele acaba vindo forte para nós, porque traz dessas pessoas, né, se eu sofro lá fora, eu vou fazer o meu inferior aqui dentro sofrer. Então a gente acaba vendo que é uma perpetuação que toda a sociedade sofre. Então, por exemplo, lá fora como nós estamos sendo reconhecidos atualmente, não está bonito, né? Nem vou entrar nesse mérito, mas nós não estamos sendo bem vistos. Exatamente, nós não estamos sendo bem vistos. E aí sofre todo mundo. Então eu acredito assim que o branco, né, a pessoa branca, ela pode sim falar sobre, né? Você até compartilhou comigo, eu fui ver essa fala do Sérgio Cortella. Pode falar sobre, você pode, eu particularmente, eu acho que a gente pode falar sobre tudo. O problema é da onde você está falando isso. Ou seja, não tem como você falar do racismo, mas você pode falar sobre, você pode combinar sobre, né, comunicar sobre tudo mais. Mas dizer assim,
qual é o sentimento, qual é o que é o impacto disso, não dá. Então eu acredito que não tem que ser só, não ser só racista, mas tem que ser antirracista. Acho que é importante a pessoa denunciar, sabe? Olhar para o seu local de trabalho assim, e falar assim, pera lá, cadê os negros aqui dessa empresa? Por que eles não estão aqui? Chegou um grupinho de amigas, nossa, todas nós somos brancas. Ué, tá faltando. Por que não tem uma negra aqui? Onde é que ela tá? Eu não falo isso para olhar com o tom de, olha, coitadinha, vamos incluir. Não, é fazer uma reflexão. Por que você não se aproxima? Por que você não contrata? Por que você não estuda junto com aquela que é negra da sua sala? O que é que te faz ficar longe? É essa reflexão constante. E também, obviamente, vestir essa camisa do não racismo, porque sofre todo mundo, sabe? O branco ele vai ser taxado de racista, e aí a gente tem aí vários atores que já foram demitidos. As empresas, elas não compactuam com isso, né? A gente sabe disso. Enfim, sofre todo mundo. Sofre todo mundo. Claro que o negro sofre mais, né? Então, assim, eu acredito que todos nós temos um papel fundamental no antirracismo. Eu acho que é papel nosso fazer essa reflexão. Uma reflexão de se 55% do país é negro ou pardo, onde é que estão essas pessoas? Na universidade, onde é que está? Onde é que está? Por exemplo, você teve um professor, né? Onde é que estavam os outros? Médico. Quantas vezes você foi atendida por um médico negro? Quantas vezes você vê na televisão um repórter negro? Hoje nós temos, né, a Maju Coutinho, no passado tivemos a Glória Maria, que pioneira, né? Tem também lá o Heraldo Pereira, né, nessa emissora aí que é maior aqui da América Latina e tudo mais. Mas nas outras, isso ainda não chegou. Uhum. Você vê que fica, sabe? Então se perguntar, questionar, refletir sobre isso, sabe? E eu acredito que é nessa linha. Acredito e defendo essa linha. Tudo bem. Eu preciso te agradecer muito, antes que o Instagram corte a gente, que falta de educação, mas eu preciso te agradecer. Foi uma aula, eu com certeza aprendi muito hoje com você, e eu espero que as pessoas que participaram aqui, que assistam essa live depois também, tenham aprendido tudo isso que você tem para compartilhar aqui. Meu Instagram está muito aberto para você, para o que você precisa. Muito obrigado, Isa.